Aldemário, nós discutimos muito pouco o sistema eleitoral brasileiro. Num ano como esse, né, que é um ano eleitoral, um ano de eleições, é que surgem questionamentos, principalmente contra a disputa completamente desigual entre partidos e dentro, às vezes, do próprio partido. Qual é a sua opinião a respeito do nosso sistema eleitoral? Pois é, Moreira, acho que você levanta um tema importantíssimo, né? A democracia, ela depende de um sistema eleitoral forte, né? Consistente. Mas nós temos problemas, né? Acho que caminhamos muito bem na linha de definir um financiamento público para as eleições, né? Eu sou um defensor do financiamento público, mas apesar do financiamento público, a gente precisa corrigir algumas distorções graves, gravíssimas que a gente convive no sistema eleitoral. Uma delas, o valor utilizado, o valor disponibilizado para os partidos políticos é muito alto, né? A gente tem quase 5 bilhões de reais que foram disponibilizados para a eleição desse ano. Então esse valor precisa ser muito menor para que a gente tenha campanhas espartanas, campanhas que sejam feitas sem pirotecnia, sem gastos desnecessários, né? É, de certa forma, até um desrespeito com o eleitor, com a população, esse nível de gastos que são feitos. Um outro problema muito sério, seríssimo no bom português, com dois is, é que esses valores, quando são distribuídos dentro dos partidos, né, eles terminam privilegiando os caciques partidários e a distribuição é uma distribuição profundamente desigual, né? Nós temos aí situações aqui no Distrito Federal, por exemplo, temos notícia de candidaturas que não receberam um centavo sequer dos partidos. Então, é preciso reduzir os valores do chamado fundo eleitoral para valores mais espartanos, condizentes com a realidade do Brasil. É preciso uma distribuição dentro dos partidos mais equânime, mais igualitária, né? E campanhas eleitorais que não precisam ser pirotecnias, que não precisam gastar rios de dinheiro, elas precisam ser modestas, respeitando o eleitor e a própria realidade do Brasil. Sem dúvida. E ainda dentro desse mesmo tema, o que você acha dessas contratações que são permitidas? Porque também, ao mesmo tempo que nós estamos falando de candidatos que têm zero de recursos para suas campanhas, nós temos aí alguns partidos e alguns caciques que chegam a ter 400 funcionários trabalhando na sua campanha, o que torna ainda mais desigual essa competição e que, na verdade, deixa de privilegiar o debate das boas ideias para se concentrar mais em quem faz mais presença, né? Quem está mais exposto ao olhar do eleitor. Quando, na verdade, o eleitor ele não está procurando aquele que aparece mais, mas aquele que lhe diz mais respeito às suas necessidades. Então, dentro desse aspecto aí, qual que seria uma fórmula, algum raciocínio que nivelasse também essa questão do tamanho das campanhas? Isso é verdade. Acho que é um outro ponto importantíssimo. Acho que a alteração da legislação precisa ser feita para restringir, né? Precisamos reduzir os valores, os recursos, que isso já resolveria em parte esse problema, e precisaremos colocar restrições bem nítidas e claras a esse tipo de procedimento no âmbito eleitoral. Eu aproveito o ensejo para dizer o seguinte, eu lancei recentemente, por esses dias, um livro cujo título é Como Escolher Seu Deputado. E nesse livro eu estou dizendo o seguinte, existem dois tipos de voto. O chamado voto fisiológico ou clientelista e o voto de opinião, né? Então, eu aproveito para fazer esse registro do livro que eu lancei, muito importante agora para o dia 2 de outubro, em que a gente precisa apertar a legislação, mas a gente precisa de outra coisa. A gente precisa aumentar o nível de conscientização do eleitor. Porque se a gente tiver um eleitor consciente, esse tipo de expediente, por mais que ele seja feito, não produzirá os efeitos que se pretende, né? Então, acho que o caminho é duplo, né? Restringir recursos, apertar mais a legislação, apertar certos parafusos, mas apostar fundamentalmente na conscientização do eleitor, do cidadão. Porque o eleitor consciente não vai cair nessas armadilhas eleitorais. Perfeito. Você é um servidor público, tanto quanto eu, já com mais de 20 anos, se não me engano, né? E com uma profunda experiência da administração pública. Como você enxerga este momento, em especial, né, sob o governo Bolsonaro, das instituições e das nossas autarquias, enfim, toda a máquina pública sob o governo Bolsonaro? Qual é a sua visão sobre isso?
Pois é, eu acho que o governo Bolsonaro ele dá sequência a uma lógica perversa, né, que não é perversa só em relação ao servidor e ao serviço público, ela é perversa em relação ao cidadão, à população de uma forma geral. Porque eu sou daqueles que dizem o seguinte, precisamos fazer alguma reforma administrativa? Acho que sim, né? A administração pública no Brasil, e eu sempre digo, não só a administração pública, mas a própria gestão e administração fora da administração pública, isso é um problema no Brasil generalizado, precisa de vários reforços e certos mecanismos de aprimoramento. Mas o que esse governo faz, dando sequência ao que os anteriores fez, é uma perversidade no seguinte sentido. O serviço público, o servidor público é meio, não é fim, né? Nós, como servidores públicos com 10, 20, 30 anos de experiência, a gente percebe claramente o seguinte, nós somos remunerados e mantidos por um cidadão, por um eleitor, que é titular de direitos sociais, de direitos que ele precisa usufruir. Então, o serviço público precisa ser forte, o servidor público precisa ser valorizado, para que os direitos sociais sejam usufruídos da forma mais eficiente, com a melhor qualidade possível, né? Então, é isso que a gente não pode perder de vista, né? Não é valorizar o servidor por valorizar, não é fortalecer o serviço público por fortalecer. Isso são instrumentos, meios para um fim, para que o eleitor, que o cidadão possa usufruir dos direitos sociais da forma mais ampla, com a maior qualidade possível. E aí a gente se depara com iniciativas como essa reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo Bolsonaro, na linha de outras que já foram encaminhadas, que dificultam o funcionamento da administração, enfraquecem o serviço, a própria condição de atuação do servidor público, e isso vai afetar fortemente o resultado do serviço, né? Eliminar a estabilidade, admitir as formas mais diversas de admissão de pessoal no serviço público, só vai gerar ineficiência, espaços de corrupção, espaços para influências políticas e empresariais as mais escusas se instalarem no serviço público. Então não é por aí que a gente pode caminhar, né? A gente tem que caminhar no sentido oposto de valorizar, fortalecer, sempre mirando que aquele que nos paga, como servidor público, merece, tem todo o direito de usufruir de direitos sociais com qualidade, com intensidade, que ele paga por isso. Ok. E ainda dentro da temática, embora não seja diretamente ligado ao serviço público, mas de uma certa forma de direitos dos cidadãos brasileiros, eu gostaria de tocar num tema que lhe é também muito caro, que é o artigo 225 da Constituição brasileira, que fala sobre os direitos e deveres, né, do brasileiro com relação ao seu meio ambiente. Qual é a sua posição com relação a isso? E aproveitando, né, infelizmente, a Constituição chilena, que está desde 2019 em discussão, não foi aprovada pela população, aparentemente por uma campanha exacerbada e calcada na mentira pelo setor de ultradireita da sociedade chilena, mas trazendo essas duas questões, porque a Constituição chilena avançou muito na questão ambiental, e nós temos um artigo eu acho muito tímido ainda para a complexidade da questão ambiental no Brasil. E eu acho que você pode dar uma aula para a gente nisso aí, com o pouco tempo que a gente dispõe. Tá bom. Não, Maria, esse outro ponto fundamental que você mencionou. Eu disse que o meu último livro é aquele Como Escolher Seu Deputado, né? Mas o penúltimo livro que eu escrevi, que é esse aqui, ó, Por um Brasil Livre, Justo e Sustentável, né? Nesse livro eu discuto o seguinte, entre outros aspectos. Dos 4 grandes problemas que a humanidade vive hoje, e isso se aplica ao Brasil, um deles, em especial, é o que a gente tem chamado de emergência climática, né? Ou seja, se a gente não cuidar da nossa casa, nós não teremos nenhum outro problema, porque nós não teremos nem casa. Nem existirá, né? Então, não tem uma segunda, né? Não tem aquela história. Não existe o planeta B, só tem o planeta A. Nós precisamos resolver os problemas do planeta A. Então, eu acho que você foi muito feliz. Essa situação que a gente vive no mundo e no Brasil, que gera o que tem sido chamado de emergência climática, para sintetizar e resumir os inúmeros problemas que a gente tem relacionados com o meio ambiente, com sustentabilidade, eles mostram o seguinte, você foi muito feliz, a nossa Constituição está muito acanhada e muito atrasada, né? Essa realidade que a gente vive exige uma ação política
calcada numa definição legal, normativa e constitucional muito mais forte, muito mais intensa, né? Então, a gente precisa incorporar ao texto constitucional, à legislação e à própria ação política, a ação da sociedade, a força e a intensidade necessária para enfrentar esse momento. Esse momento é chave, é crucial. Não é emergência climática por acaso, é porque a realidade está impondo isso. Uhum. Qualquer pessoa que olhe o noticiário vai perceber os eventos climáticos mais extremos em qualquer lugar do mundo. No Brasil e outros lugares, na Europa, Estados Unidos, incêndios, secas, inundações. Isso não é por acaso, né? Isso é a concretização disso que a gente chama de emergência climática. E a gente precisa atacá-la em várias frentes. Na ação política e na ação normativa, na construção de instrumentos normativos que sejam suficientemente fortes para dar resposta a essa emergência climática. Eu, inclusive, tenho como proposta na minha candidatura à Câmara Federal a inclusão da natureza e dos animais como titulares de direitos fundamentais, né? Não é que nós, seres humanos, temos direito a um meio ambiente saudável, equilibrado, sadio. É mais do que isso. É reconhecer que nós não estamos sozinhos, né? Nós só existimos junto com a natureza e com os animais. Então a gente precisa reconhecer que eles também são titulares de direitos, né? E construir essa ideia, que é uma ideia nova, até um tanto quanto ousada, mas ela é necessária, né? É essa integração que vai nos permitir um convívio num ambiente sadio e que a gente possa resolver os outros problemas que a gente tem de âmbito social, de âmbito econômico, né? Então, acho que isso é uma verdade. Precisamos modificar, reforçar, transformar o arcabouço constitucional, normativo, até para reforçar a ação política, a ação social em torno desses temas. Perfeito. E agora, falando aqui agora um tema um pouco mais amplo, mas não menos importante, o papel da rede na construção de uma bancada. Nós que somos filiados, integrantes da Rede de Sustentabilidade, temos por princípio, né, e por pauta a questão ambiental, a sustentabilidade, a justiça social, uma economia mais justa e igualitária, enfim. Mas temos também consciência da necessidade de termos um Congresso muito mais forte no sentido de uma bancada da sustentabilidade, uma bancada verde, para se contrapor às várias outras bancadas a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada ruralista, enfim. E nós não temos uma bancada ambiental propriamente dita. E qual é o papel da rede na construção dessa bancada? Fundamental, Morelli. Eu acho que a rede tem uma responsabilidade enorme, né, nesse processo. Já há algum tempo, boa parte, a grande maioria das ações, principalmente no Supremo Tribunal Federal, que tratam da questão ambiental, foram propostas pela rede com altíssimo grau de sucesso. Grau de sucesso decorrente, inclusive, de uma política medonha do atual governo, né? Se o atual governo não fosse tão ruim em matéria de meio ambiente, não teria tanto sucesso nas ações da rede no Supremo. Mas o papel, como eu digo, da rede é fundamental. Já vem desempenhando, mas precisa desempenhar com mais intensidade, com mais força, né? Você colocou muito bem. Uma bancada verde é uma bancada importantíssima no Congresso, né? Justamente por conta do que a gente está conversando. Existe uma emergência da questão do meio ambiente, né? Mudança climática e todos os outros acontecimentos relacionados com esse tema exigem uma intervenção política e uma intervenção parlamentar coordenada, forte, eficiente. A rede tem todas as condições de fazer isso, né? Pelo seu programa, pela sua tradição, por já fazer isso, por apresentar candidaturas comprometidas com essa pauta, né? A sua é uma delas, né? A sua é uma candidatura verde por excelência, por natureza, né? E eu incorporo isso, embora não seja a minha atuação profissional, social primeira, que eu sou advogado, servidor público, mas, como eu disse, isso é um problema de todos nós. A gente tem que incorporar a emergência da atuação nesse campo. Então, o papel da rede é absolutamente fundamental. Ela pode liderar a construção de uma bancada verde, ela pode liderar e apontar quais são os caminhos da atuação parlamentar que devem ser seguidos nesse campo. Perfeito. E aí eu gostaria de aproveitar, então, para convidá-los a seguir o nosso colega Aldemário, candidato a deputado federal, com uma longa trajetória no serviço público, com um grande conhecimento do direito e que também é, assim como eu, um árduo defensor de uma
de uma legislação e de uma atuação parlamentar mais incisiva na questão ambiental. E desejo a você, Eldemário, muito sucesso e esperamos vê-lo em breve no parlamento. Muito bem, acho que o desejo é recíproco, Morelli. Sem dúvida. Né? Acho que se a Câmara Legislativa do Distrito Federal tiver um Morelli como deputado, com certeza nós estaremos em outro patamar. Né? Sua experiência, seu conhecimento, seu compromisso com o serviço público, com o meio ambiente, com as questões sociais, é a sua vida. Né? Não precisa muito para mostrar esse compromisso, para deixar isso absolutamente claro. Então, acho que a gente ganha muito com parlamentares como você na Câmara Legislativa, com parlamentares da rede, com parlamentares progressistas que possam construir um núcleo de ação política, de ação parlamentar, que consiga dar respostas consequentes para os problemas que a gente tem. Maravilha. Sucesso para você. A nós.